Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar, agradecer, bendizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao seu dispor. Para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, Deus Trino de amor. Boa noite para todos, sejam todos bem-vindos, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Eu vou começar uma outra reunião aqui, que eu não vou poder participar dessa nossa live hoje, infelizmente, mas vai estar muito bem guiada pelo Dé, Brenner, meus pais e todos vocês, eu tenho certeza disso. Muito obrigado a todos pela presença, fiquem com Deus. Dé, é com o senhor, eu vou acompanhando aqui só pelo vídeo e é assim que até eu não poder mais. Obrigado, benção, beijo, obrigado. Deus te abençoe, meu filho. Boa sorte para você aí. Vamos lá, Marlene. Eu vim buscar uma benção, a benção Jesus tem para dar. Eu vim buscar uma benção, eu sei que Ele vai me dar. Levante as mãos para o alto, receba este raio de luz, cante com muita alegria. O dono da bênção é Jesus. Cante com muita alegria. O dono da bênção é Jesus. Vamos agora pedir a Deus a sua misericórdia, oferecendo todos os nossos arrependimentos e na certeza de que Ele está no meio de nós. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Como toda celebração, ela é o sacrifício de Cristo. E no momento do sacrifício de Cristo, Maria estava presente aos pés da cruz. Vamos pedir a Maria Santíssima que desça sobre nós a bênção que ela manda para cada um do nosso grupo. Vamos rezar uma salve à rainha. Salve a rainha. Mãe de misericórdia, filho, doçura e esperança, nosso salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, chorando este vale de lágrimas. E após advogada nossa, estes se vossos vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E Depois desse desterro, mostrai Jesus o fruto do vosso ventre.
Ó clemente, Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos dignos das promessas de sempre. Amém. Amém. Ó Deus Todo-Poderoso, em união com o Santíssimo Espírito Santo e vosso Filho, nosso Senhor, desça sobre nós, sobre cada um de nós, a humildade bastante para que a gente tenha o discernimento da palavra que vamos receber neste momento. Vamos aguardar agora o Brenner colocar as nossas leituras. Quando chegar, viu, Brenner? Você já pode me falar, tá? Cheguei, né? Vamos lá? As intenções são as que são colocadas todos os dias. Não vamos ler as intenções hoje. Nós vamos colocar como a intenção principal, hoje mais do que nunca, somente, estritamente, exclusivamente a igreja. Somente, essa a primeira leitura aí, ou é a outra? São duas, né? A primeira leitura é a do Cântico dos Cânticos, essa mesmo. Tá certo. Eis o que diz a noiva. Em meu leito, durante a noite, busquei o amor de minha vida. Procurei-o e não encontrei. Vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças o amor de minha vida. Procurei-o e não encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade. Vistes, porventura, o amor de minha vida? E logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Agora vamos para o Evangelho. Evangelho de João. Eu não sei falar isso aqui direito, não, velho. Isso mesmo, Evangelho de João, segundo, Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo, e não sabemos onde o colocaram. Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. Os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isso, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro, Maria disse: Senhor, se foste tu que o levaste, diz-me onde o colocaste e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou e exclamou em hebraico: Rabuni, quer dizer mestre. Jesus disse: não me segures, ainda não subi para junto de meu Pai, mas vai dizer aos seus irmãos: subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação. Glória a Deus. Glória a vós, Senhor. Oh,
Brenner, repete para mim a primeira leitura. Vou precisar muito da sua ajuda, tá, Brenner? Viu? Eis o que diz a noiva. Em meu leito, durante a noite, busquei o amor de minha vida. Procurei-o e não o encontrei. Vou levantar-me e percorrer a cidade, procurando pelas ruas e praças o amor de minha vida. Procurei-o e não encontrei. Encontraram-me os guardas que faziam a ronda pela cidade. Vistes porventura o amor de minha vida? E logo que passei por eles, encontrei o amor de minha vida. Entendi. O que você entendeu, madrinha? Fala, madrinha. Boa noite, eu entendi. Boa noite. Que o amor da vida dela, que ela estava procurando, a Maria Madalena, era Jesus. Não, mas a diferença de idade dessa leitura com o Evangelho é só mais ou menos 800 mil anos. 800 anos. Só isso. Entendi. O que eu estou querendo dizer para vocês, porque a gente estava falando a respeito dos tópicos da missa. Então, nós fizemos o início, foi a respeito o rito inicial. E hoje nós vamos começaremos a falar a respeito das leituras, ou seja, a liturgia da palavra, a comunhão em palavras de Cristo. Então, o que acontece? Normalmente, toda primeira leitura, nas celebrações festivas como a de hoje, ou uma celebração de domingo, existe a primeira leitura, a segunda leitura, o Salmo e o Evangelho. Hoje tem duas leituras também, porque a celebração é uma celebração, não é uma missa de liturgia diária. Existe diferença, sim. A diferença principal é porque existe a primeira e a segunda leitura, né? A principal. Mas, normalmente, a primeira leitura sempre vem do Antigo Testamento, que datam até aproximadamente em torno de 800 a 900 anos antes de Cristo. E a segunda leitura normalmente é feita os Atos dos Apóstolos ou Cartas dos Apóstolos. E o Evangelho são a leitura de Cristo. E os Salmos são para vocês salmo de resposta, para vocês responderem o que vai fazer. Mas eu estou aproveitando dessa leitura estritamente para mostrar para vocês o tanto que a primeira leitura leva você a compreender melhor o Evangelho. Porque a primeira leitura, ela é uma poesia do livro dos Cânticos dos Cânticos. E quem estava procurando era Maria Madalena. Existe um equívoco que nós já tivemos essa discussão a respeito disso, que eu falei que eu iria voltar a falar sobre isso. Essa Maria Madalena não é aquela que foi perdoada os pecados lá no apedrejamento, não. Essa Maria Madalena foi aquela que acompanhou Jesus na cruz, com Maria, mãe de Cristo, e Maria de Cleofas. Ela foi a que foi liberada de 7 ou 6 demônios que ela tinha no corpo. Ela foi curada dos demônios. E isso é um equívoco da igreja, não, do entendimento. Mas eu queria que vocês entendessem
por que é que a gente vai levar isso para o lado da liturgia? Porque a liturgia, ela existe uma pedagogia que leva a gente a entender melhor o que Cristo quer falar, ou o que nós queremos evangelizar. A evangelização está na leitura orante e na obediência. Obediência, o nome certo é isso. Leitura orante e com a obediência. Por que eu estou falando tudo dessa forma e estou fazendo uma catequese mais absoluta com vocês? Porque eu quero puxar a memória de vocês, quem está aqui aproveitando há bastante tempo, vou colocar meados de novembro, dezembro, a gente conversando a respeito das modificações, e a gente pedia, e eu colocava nos nossos encontros, a necessidade de rezar pela igreja. Agora, mais do que nunca, eu quero que vocês entendam que agora a igreja começou e se caminhar nesse batidão que está, vai começar um cataclisma da nossa religião. O Papa, no seu motum próprio, liberou, sexta-feira passada, a obrigatoriedade da missa nova. Agora, nós vamos ter uma série de modificações na liturgia que vão suceder muitas coisas ruins. Eu não estou sendo destrutivo, não. Eu quero mostrar para vocês que nós temos que estar atento, e o que eu sempre falei, nós temos que ter convicção da nossa fé e a conversão nossa diária. Porque a igreja, ela está caminhando para um lado onde é que não consigo ver coisas boas, não. Ele está tentando, nesse motum próprio do Papa Francisco, está levando para a gente uma modernidade que, em 2000 anos, a igreja mantém a sua orientação desde a época do apostolado. E agora o Papa está praticamente desprezando o Concílio Vaticano II e, acima disso, Papa Paulo VI. E muito preocupa a nós, leigos e cristãos, porque a igreja está abrindo um precedente de fé que nós não vamos dar conta e não vamos acostumar com isso. Vocês devem ter ouvido alguém falar em jornais, esse negócio, nessa quebra da igreja da Alemanha, onde é que o discurso de gêneros está muito liberado. Lá na igreja, por falta de obediência, eles estão autorizando e estão fazendo o casamento de homens e de mulheres do mesmo sexo. E isso está vindo aqui, tudo que estou falando está aberto para vocês nas cartas do Vaticano,
principalmente a partir do dia 16 agora. Todas elas estão, não estou falando nada sem conhecimento, não. Estou deixando bem claro para vocês, porque o negócio é grave. É grave. Só para vocês terem noção, a intenção é de que as missas voltem às épocas das catacumbas, aonde é que a gente vai rezar missas tradicionais tridentinas escondida. Nós vamos ter padres em cada diocese apto a orientar e fiscalizar como estão sendo as missas que a gente tem costume, desde o Concílio Vaticano II. Aquela missa onde é que é feito a consagração, é igual essa missa que nós temos hoje. Isso tudo vai colocado. Pachamama, que nós falamos isso vai ter os seus ritos normais, porque a igreja ecumênica vai chocar com a igreja tradicional, com a igreja que a gente fala de Nossa Senhora. Tanto é que nesse motum próprio do Papa Francisco, ele despreza até mesmo a orientação do Papa Bento XVI, onde é que ele abre mão das missas normais, das missas tridentinas, das missas com rito romano. E nós vamos ser fiscalizados na nossa fé. Vocês vão lembrar, quando eu estava falando com a igreja fechando por ordem da presidência, dos governadores e dos prefeitos, em oposição à pandemia, e eu falava que me mostrassem quando a igreja ela foi contaminada pela pandemia. E agora, na nossa igreja, nós estamos sofrendo isso agora, porque os padres vão entrar num processo onde é que vão procurar alternativas de fé. E isso, a partir dia 16 de julho, os novos padres não vão poder fazer mais missas em rito romano, a menos que o bispo diocesano emita uma autorização que vá para a Santa Sé e a Santa Sé autoriza. Isso é mesma coisa de cortar todo o princípio apostólico da igreja, todo o princípio romano da igreja, todo o princípio universal da igreja. Porque quem chegar e não obedecer a essa motum próprio do Papa vai estar fora da igreja. Isso é triste, é penoso, isso dá uma insegurança. Estou conversando nessa forma com vocês porque isso é uma coisa que eu já vinha conversando com vocês desde novembro do ano passado, onde é que a igreja estava ensaiando essas modificações. E nós não sabemos como isso vai ficar e nem vamos tomar nenhuma
medida drástica a respeito da nossa fé. A única coisa que nós temos que pedir e fazer é que rezar pela nossa fé, pela nossa igreja. Porque a igreja, ela está contaminada por padres comunistas, por pessoas despreparadas, por pessoas doentes psicologicamente e que aceitam isso de forma inquestionável como sendo a verdade. Existe muita discussão a respeito desse motum próprio do Papa Francisco. Mas essa discussão, a gente espera que a CNBB, aqui no Brasil, nos oriente como deve ser feito. Porque na igreja já teve uma quebra quando a gente observa as leituras eucarísticas. A Eucaristia, quando ela é feita, aquelas leituras universais, aqui no Brasil era diferente da Europa, da América do Norte, até mesmo no Paraguai, Uruguai, Argentina, México. Essas leituras universais, orações universais, elas são diferentes. E eu queria que vocês, acima de tudo, rezassem. Vamos rezar pelos bispos nossos, pelos padres nossos, rezar pelos arcebispos, os nossos cardeais, para que o Espírito Santo desça em todos eles, para que isso não afete a nossa fé. Porque a nossa fé, ela está embasada na Trindade Santa, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles estão assim, com muito jeitinho, mudando isso aí. E acho que temos que ter um pouquinho de misericórdia também com a nossa igreja, até mesmo com a forma com que a gente faz, com a forma com que a gente coloca as nossas orações, com as formas com que a gente está levando, porque existe uma ruptura dentro da própria igreja. E isso vai trazer muitos problemas de fé, onde eles vão tentar colocar textos apócrifos em evangelhos também. Isso, para mim, seria o fim da picada. Então, estou levando assim de forma drástica e preocupante para que vocês entendam e não sejam pegos de surpresa quando virem, de repente, a gente vê Maria perder o lugar para uma pessoa que a gente não conhece, não tem o conhecimento deles. A nossa Eucaristia tomar formatos e posições diferentes daqueles que nós estamos acostumados. Mesmo levando em consideração de que só tomaram partícipes em cima disso os papas antigos e os santos padres. E os doutores da igreja, como sendo
São Santo Afonso de Ligório, Nossa Senhora, Nossa Senhora não, como é que chama? Santo Inácio de Loyola. Santo Inácio de Loyola também, Santo Agostinho, entendeu? São Tomás de Aquino, que são pessoas, são doutores da igreja que tinham e tinham lá no antigo, como é que fala? Na Idade Média, eles tinham no Concílio Vaticano I estipulado que todas as nossas celebrações não perdessem a fé. E a fé nossa está em questão. Eu estou, assim, um pouquinho decepcionado, porque eu acho que eu nunca pensaria que no organograma da igreja tivesse uma estrutura de organograma muito enraizada. Seria o Papa e o restante a igreja. Mas a gente está observando que o negócio é um pouquinho diferente, está sendo diferente, então. Vamos rezar muito pelo Papa, porque ele possa receber o Espírito Santo em colocar orientações plausíveis para nós, meros fiéis da igreja. E que a igreja tenha a responsabilidade de educar todos nós católicos, os seus padres sejam preparados para orientar e não para tentar vender uma fé diferente que nós estamos. Nós estamos com a igreja comprometida com posições obscuras, junta com muita interesses. Comprometida com o socialismo também. Muito! Eu ia te chamar por causa disso, sabe, meu irmão? É comunismo mesmo. A gente está levando para um lado. Até há pouco tempo atrás, nós estávamos falando a respeito da teologia da libertação. E é isso, mais ou menos, que está querendo embutir na nossa igreja. E isso vai trazer muito dano para a nossa fé. Onde é que uma pessoa vai querer falar que uma pedra que está no nosso lado tem dom da cura. E vai colocar... A teologia da libertação é uma marxismo da igreja. Exatamente. Em outras palavras. Odé, agora também dá para a gente imaginar porque o Papa Bento XVI saiu, né? Agora a gente consegue analisar um pouco melhor. Não, o Brenner, não é pela saída do Papa Bento XVI, não. Ele saiu porque saiu. E o Papa Francisco chegou porque chegou. A única coisa que tem é que, infelizmente, o Papa Bento XVI, ele, para nós, ele foi uma pessoa que, desde o princípio, na verdade, o missal romano, ele foi escrito por ele. Só para você ter noção de como é que é. E ele poderia ficar. Não seria por causa dele que está tendo a mexida
tá, eu imaginei que ele saiu por causa de uma pressão, que ele não concordasse. Aí eles colocaram um papa que fosse mais fácil um pouquinho de concordar com a ideologia deles. Não, mas eu acho que a igreja ela tem que ser mais forte do que isso, sabe, Brenner? Porque o que acontece? O Papa Bento XVI, quando ele abdicou de ser Papa, ele passa a ser emérito. Ele continua sendo Papa. E a única coisa que tem, ele não tem o poder de fazer. Agora, isso que eu estou falando a respeito do motum próprio, da Lex Orandi, isso aí está publicado no Vaticano News, o jornal do Vaticano, orientando a respeito disso e explicando a respeito disso. E a gente não tem que ficar com respeito para não criar um pré-julgamento. O pré-julgamento nos faz pecar. Por isso que eu estou pedindo a todos do grupo que percebam e rezem pela nossa igreja, pelos seus pastores, pelos seus bispos, pelos seus cardeais, por todos eles, pelo Papa também. Porque nós vamos escutar aqui, em muito pouco tempo, a respeito de casamento, homossexuais e também a possibilidade de mulher tornarem sacerdotes. Essa possibilidade já foi aventada isso. Então, vamos nos adequar, porque a orientação do Papa, do motum próprio do Papa, é de que, se você estiver fazendo a missa em rito romano ou tridentino, faça somente em locais reservados, não mais em igreja. Isso é a orientação. Está escrito. Não estou inventando nada para vocês. Está escrito no Vaticano News. Tudo isso que eu estou falando para vocês está escrito. Isso me deixou um pouco preocupado. Pode falar, madrinha? Isso aí não teve... já veio editando, já editou, assim, sem discutir, sem levar a opinião de outras pessoas, de quem está engajado mesmo na igreja. Isso aí é uma carta. O que vem a ser um grupinho, um grupo? Não, deixa eu explicar para a senhora. O que vem a ser um motum próprio? Motum próprio é uma carta normalmente ditada na Igreja Católica e com poder do Papa. O Papa, ele tem o dever, acima de tudo, de orientar, de explicar e de mostrar qual é o caminho que deve ser feito na igreja. Isso aí tem essa autonomia. Tem essa autonomia, entendeu? Mas o cânon da Igreja Católica orienta muitas outras coisas, mas o Papa tem esse poder. E por isso que chama motum próprio. Porque é uma espécie de carta de orientação, de carta apostólica que é feita por católicos e normalmente escrita pelo Papa. Vocês podem ver, isso está na tradução, você entendeu? Isso tudo é muito bem claro. Agora, nós temos que estar
orientados e orientando, para que a gente saiba o que nós vamos nos encontrar daqui a pouco. Odé, o senhor acha que, do jeito que está caminhando, pode caminhar também para futuramente a igreja começar a falar em aborto? Mudar a ideia a respeito disso também? Olha, Brenner, nesse ponto não foi colocado nada. Então eu não posso achar. Eu espero que não seja colocado nada nesse parâmetro, porque aí seria libertação total do comunismo na nossa vida. Agora, infelizmente, a igreja ela é contaminada com pessoas de cunho de esquerda, onde é que as pessoas querem mostrar um certo progressismo que não tem. E isso não dá valor mais sobre a vida. A respeito da vontade dos governos passados, por eles liberariam o aborto totalmente. Entendeu? Eles não estavam querendo agora aprovar a lei onde é que a pedofilia não seja crime. As pessoas chegar a aprovar a pedofilia não é. Existe um consentimento na pedofilia. Existe um trabalho, existe até um projeto de lei até adiantado para aprovar isso. Poligamia, né? Não, a poligamia eu acho muito difícil, porque até lá na Arábia eles já estão querendo acabar, entendeu? Porque eles estão vendo que a poligamia é burrice. O homem que tem mais de uma mulher, ele ultrapassa o limite do entendimento. Porque nada como você ser feliz com uma única mulher. A mulher, ela é tudo na vida do homem. E a poligamia, eu acho isso... bom, diante do que nós estamos vivendo hoje, onde é que eles estão falando o que é normal, não ser normal. A gente vê as pessoas associando através de contrato. Somos casados por contrato. E a lei... Eu falo porque o que eles querem mesmo é destruir a família, né? Esse é o fundamental. Onde é que nós estamos querendo entrar? É exatamente isso. Quando eu cheguei e falei... Já estão até na igreja. Não, mas isso é a única forma que está sustentando a igreja é a tradicionalidade. O tradicionalismo da igreja atrapalha as formas deles verem a família. O tradicional, o conservador, ele é um empecilho da esquerda. Me desculpem falar a respeito dessa forma, assim. Não quero ser tendencioso e nem politicamente correto. Mas não posso ser mentiroso. O que eles querem, de qualquer modo, é acabar com a família, que é a principal clã da nossa vida. Você não nasce sem uma família. Até o maior abandonado, ele vai ter uma família de fé, ou aquela que deu vida a ele ali. Mas a igreja está abrindo mão, eu canso de falar isso. Eu não sou contra a opção sexual de ninguém. Cada um com seus problemas. Mas empurrar goela abaixo a minha fé,
Isso não pode acontecer. E a gente está passando para isso. Pode falar, madrinha. A gente fica muito triste. Pois pensando é, nas novas madrinha. gerações, dos netos. Mas a intenção é essa. A gente está acabando de sair de uma pandemia e ontem, não estou falando de hoje não, ontem descobriu um novo vírus do macaco que foi descoberto no laboratório lá na China, que já está começando a contaminar as pessoas lá. Ou seja, nós não estamos livres das coisas, não. Teve a primeira morte por esse vírus lá. Você já viu falar a respeito disso, né? Isso, e quando eles chegaram a admitir que isso tinha acontecido, a última vez foi o Covid, né? E isso já estava acontecendo uns 3 meses antes, no mínimo. Ou seja, se eles estão admitindo agora, é porque já é uns 3 meses atrás. Já está acontecendo. Já deve ter até aqui no Brasil. Então, o que a gente tem que saber é que, verdadeiramente, eles estão querendo tirar a única coisa que nos leve para cima, que é o nosso Deus, a nossa Eucaristia. Tirando, ou não dando mais valor à consagração que é feita no altar do Senhor. Que aquela consagração que é feita no altar do Senhor revive a vida inteira de Cristo. Fala, meu irmãozinho. Pra você ter uma ideia, o homem é tão sério. O Frei Beto, padre dominicano, ele é comunista, ele é amigo do Fidel Castro. Aqueles que não sabem, quando os comunistas tomaram o poder em 1959, puseram padres e freiras do paredão e fuzilaram todos. Na Ucrânia, país da Europa, durante o regime comunista, foram mortos mais de 6 milhões de cristãos. Pois é. Sério, né? Meu irmão, eu tô abismado de ver a passividade com que as coisas estão acontecendo. E a gente passa a duvidar de tudo, da justiça, do Congresso Nacional, e me chega até o executivo também. Por que acontece? Você vê que as coisas, o normal é o errado. A gente está perdendo aquilo que mais nos proporciona uma tranquilidade. Eles estão cortando a nossa tranquilidade de poder associar e socializar com as pessoas. Esse fato de ter distanciamento social está em você não ter relação com o vizinho que está ao seu lado da sua casa. Porque você tem medo de pegar uma doença. Esse relacionamento social está acompanhando você do seu lado aí e a igreja no todo. Porque você, na hora que vai falar a respeito da igreja, você está ficando à mercê das pessoas. E o padre, os padres foram levados a não gosto de falar muito não, mas um comunismo enrustido. Tanto é que os padres, gente, eu queria deixar uma coisa assim, não é político não, é Deus. Eu quero que vocês entendam, não é político. Eu não estou aqui defendendo bandeira política, mas o que está acontecendo no judiciário e com Lula e a forma com que ele está falando em seus discursos, não tem como você ficar alheio a isso. E existem pessoas que acham que é certo isso.
e falar que não existe, não teve na época dele a corrupção. E estão embutindo, através dessas CPIs, esses negócios aí, as coisas mais assim, narrativas bizarras do mundo. E agora vem essa motocicleta próprio, deixando a gente numa segurança, onde é que a gente já tinha, através do Papa Bento XVI, que cada um permanecessem com a missa tridentina e o rito romano. Isso, Papa Bento XVI. E a gente está aqui sem saber se nós vamos ter até a própria consagração e a Eucaristia. Ah, mas estão falando aqui... Vai. Se eles cardeais e bispos fizeram a entrada, uma procissão de entrada com a Pachamama, que é uma deusa indígena, é meio que esquisito, né? É meio que esquisito, a gente vai chegar e colocar isso aí. Agora nós estamos aqui à mercê de uma geração de padres que são... É difícil colocar. Eu tenho muito medo e rezo todo dia. Desde quando eu vi essa procissão da Pachamama, eu fiquei... Porque não estava nem do lado dela a Nossa Senhora. Eles colocaram a Pachamama no lugar da Nossa Senhora. Bispos e cardeais. E o pessoal do Fórum de São Paulo pode procurar vocês. Tudo isso que eu estou falando aqui está amplamente aberto no Google. Hein? Pode chegar e verem. O Fórum de São Paulo, ele está sendo a pessoa que vai gerar e administrar essas modificações. Porque a nossa igreja está contaminada com isso. Me desculpem esse desabafo que eu estou colocando aqui. Mas eu peço a vocês, rezem pela sua igreja, rezem pela nossa igreja. Rezem por Nossa Senhora para que ela não fique sentida por causa disso. Rezem para Nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele é a cabeça da nossa igreja. E não tem como Ele ser a cabeça e não guiar o seu corpo, que somos todos nós. Reze a Deus, reze ao Espírito Santo, para que Ele não permita que ninguém destrua a nossa igreja. Me perdoe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Se alguém tiver alguma pergunta que queira fazer, queira alguma dúvida, Rosilene, não precisa de ter medo, pedir socorro, não. É só ter fé e rezar. Rezar. Porque a gente, com a fé, a gente pode mudar esta montanha de lugar.
Na Pode falar, verdade, Madrinha. nós temos que intensificar mesmo as orações. Exatamente. Dia e noite. É. Eu não rezava igual estou rezando hoje. Hoje não, de uns tempos para cá. Minha vontade é só de estar com Deus e de rezar. E ainda está faltando ainda tempo para eu rezar ainda. Pedir, agradecer. Madrinha, o que a gente tem que entender é que nós temos um grupo ativo e presente. Graças a E Deus. um grupo que tem muita fé, onde é que pode transpor a tudo isso aí. Com certeza. O que a gente não pode achar que nós somos fracos diante do empecilho ou das dificuldades que são impostas sobre nós. E a gente tem que saber colocar em cima disso. Pois não. Verdade. E tudo isso que o senhor falou nos conforta a palavra de Jesus. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Isso aqui conforta, gente. É a nossa esperança, né? Não é nem o conforto nosso. É a nossa esperança. Porque, meu irmão, a gente começa a questionar tudo, sabe? A gente está vendo as pessoas subestimando uma Constituição, uma lei. Nós estamos vendo as pessoas simplesmente colocando a gente em posições de combate desnecessário. De repente, nós estamos aqui provando que nós estamos errados em ter fé. E isso é que eles querem chegar. Quando eu cheguei, esses dias para trás agora, eu chamei a atenção da tia Lília, chamei a atenção da tia Neuza, é exatamente sobre isso. Porque a gente está demonstrando uma fraqueza que não é de cristão. A gente faz uma profissão de fé, onde é que a gente fala que acredita na ressurreição dos mortos e na nossa ressurreição, na ressurreição de Cristo. E a gente não quer, às vezes, aceitar a morte que está ao nosso lado. É nessa hora que a gente tem que ser forte. É aí que Paulo fala. Quando eu sou fraco, é que eu tenho que ser forte. Então, que essa leitura que o senhor colocou aí, meu irmão, que seja a nossa esperança, que as portas do inferno não prevalecerão perto de nós, ou sobre nós. Porque a caminhada é árdua, mas Cristo falou para nós, pegue a minha cruz, que ela é fraca, não, ela é leve e suave. É muito difícil. A gente, não estou aqui pregar um derrotismo, não. Eu quero colocar o nosso grupo completamente a par do que nós vamos fazer. Porque se a gente tiver que voltar às catacumbas para poder fazer a nossa Eucaristia, que nós façamos, sim, sem vergonha, mas não de medo, por causa de uma lei. Mas porque a Eucaristia é a que nos conforta e nos alimenta. Porque foi pela Eucaristia que Deus alimentou 5 mil homens, sem contar as mulheres e crianças. É esta Eucaristia que nós estamos buscando e lutando. Quando eu pedi a vocês rezarem, ou vamos comungar, vamos pedir ao Padre que distribua essa Eucaristia, agora mais do que nunca.
Vamos procurar essa Eucaristia mais do que tudo na nossa vida. Porque essa falta da Eucaristia é que está tornando os nossos corações mais machucados, mais livre e, acima de tudo, levado para o mal. Essa Eucaristia que nos renova está fazendo falta para a nossa vida. E nós temos que fazer combate de oração. É combate com oração mesmo. Porque a nossa fé, ela é convicta e convertida. E Odé, assim, mas espero. é possível fazer alguma coisa ainda para contornar isso a respeito dessa carta do dia 16? Para voltar atrás, para... Existe agora a orientação. Esta orientação é que vai determinar essas coisas. Mas como vai ser ainda levado aos bispos, aos arcebispos, ao presidente da CNBB, da CELAM, todos esses estarão trabalhando em cima disso. Mas, pela tendência esquerda que a igreja tem, aonde é que, vou dizer aqui para vocês, sem medo de exagero, 80% a 90% da igreja é esquerda. Eu vejo não vejo muito sucesso não, sabe, Breno? O que nós precisamos de fazer é rezar 10 vezes, ou 1000 vezes, ou 10.000 vezes mais que nós estamos rezando hoje. Porque é a nossa fé que vai fazer esta montanha mudar de lugar. É a nossa fé. Ela é que nós temos que brigar. Tem mais alguma pergunta que alguém queira falar, colocar? Está à disposição. Meu irmãozinho, tem alguma coisa para falar? Oi. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Igor. Tudo bem? Tudo bem. Fala para nós. Às vezes eu tô por aqui, mas a gente não se conhece. Eu sou amigo do pessoal, Sim. Dos Vidal. Somos amigos, irmãos, né, há muitos e muitos anos. Seja sempre bem-vindo. Obrigado. E eu estava acompanhando as perguntas do Brenner aí para você. E eu acompanho muito assunto relacionado à política, relacionado a... É difícil de ouvir. Tá ouvindo? Alô? Agora sim. E eu acompanho muitos assuntos relacionados à política, história, a participação da igreja. E atualmente a sensação que eu tenho, Dé, é que o mal nunca dorme. O mal nunca para. Você, mortal, precisa dormir, você, mortal, precisa descansar, fechar os olhos, dar um tempo. E enquanto nós, mortais, estamos dormindo, o diabo está trabalhando. E ele trabalha na política, ele trabalha nas escolas, ele trabalha nas universidades, ele trabalha dentro da igreja. Então, às vezes a gente fica frustrado, mas eu cheguei à conclusão que o único meio que nós temos é pela fé. Porque eu frequentei a universidade, eu frequentei a PUC, uma universidade católica, que ela está mais para a Pontifícia Universidade Comunista. Tá mais para a Pontifícia Universidade Comunista. Eu me tornei esquerdista na faculdade, eu me tornei ateu na faculdade. E depois que eu saí de lá, que eu fui estudar, que eu fui me deparar com uma série de coisas, que eu fui apanhar bastante, que eu percebi que só Jesus é o caminho para nós, é a verdade, ele é vivo, existe, é poderoso. Só que eu fui massacrado e consegui voltar atrás. Muitas pessoas não têm essa condição mais, porque até a igreja que tinha que fazer esse papel de desfazer as mentiras do mal, infelizmente, por causa do granchismo, por causa da teologia da libertação,
Eu tinha um professor que usava o anel de Tupum. Depois eu descobri que ele era um teólogo da libertação por causa do anel dele. Esse tipo de gente está infiltrado dentro da igreja. Então você tem razão. Temos que ter muita fé e muita força, porque o inimigo trabalha muito mais que a gente. Ele não descansa. Ô, Igor, O nosso Deus é maior e isso está tudo profetizado. eu dou tanta razão do que você está falando, porque eu também estudei numa universidade católica, formei numa universidade católica, eu fiz teologia na universidade católica, eu me atualizei diversas vezes, tento me atualizar diariamente, e se eu tenho fé, não é porque eu deixo de ter informações. Eu pego as mais comuns e as mais difíceis informações para me formar a minha opinião. Não é o que as pessoas querem me vender. O que a universidade, principalmente a católica, tem é uma lavagem cerebral que fizeram com todos os seus universitários. E quando a gente tem os filhos nossos formando também na Universidade Católica e eles têm a fé madura, eu sinto que estamos vencendo o mal, sabe? E o mal nós sempre vamos vencer o mal. Agora, o que você passou e a forma com que você passou é o que todo mundo que não tem Deve ter acabado a bateria. Eu achei que era só aqui. Não foi não. Mas eu acho que o Igor, ele está fechando com chave de ouro também. Parabéns, viu, Igor? Obrigado. Eu vou, quando a gente conseguir amadurecer esses assuntos, eu me comprometo até a participar um pouco mais também, para a gente trocar uma ideia sobre esse tipo de coisa também. Eu acho que você vai ser muito importante. Já é, né, no nosso grupo. E sabe, a gente fica muito preocupada pelo rumo que as coisas estão tomando, né? E a gente pensa, igual eu falei com o Dé, nas gerações que estão vindo. Sim, se não for uma pessoa que tem opinião própria, que debate, né? Vai aceitando tudo que vem, igual o Dé falou, né? Engolindo de goela abaixo, né? Então, realmente, a gente está precisando desses momentos. Sim. A destruição começa na escola, a destruição ela acontece na universidade, na cultura, quando você vai assistir um Netflix, um filme que já foi escrito por esse tipo de ideia. A gente pensava que as novelas eram escritas para serem polêmicas, mas, na verdade, elas têm um intuito de modificar o modo que as pessoas veem as coisas, veem as famílias. Tem até um estudo que eu vi uma pessoa citando que antigamente, na década de 70, tinha pouco divórcio. Depois eles foram perceber que depois de uma novela, se não me engano, Rock Santeiro, o volume de divórcio nas cidades onde as pessoas assistiam a novela aumentou. Então, só para vocês verem a capacidade que a televisão tem de modificar o modo como a gente vê o mundo, como a gente aprende as coisas. Quem não tem muita fundamentação, né, os pés bem firmes, ele vai se perder. Eu vou encerrar minha fala porque eu estou esperando o Felipe. A gente está indo para a Lagoa, eu estou com ele aqui em BH, então eu estou terminando de fechar minha mala porque eu estou esperando ele. Se eu sair de repente é por causa disso, mas está muito legal. Eu perdi um pouco a minha conexão. Você me perdoe, viu, Igor?
Eu falei com ele, falei, deve ter acabado aí. Aí ele deu continuidade, eu achei bacana. Ele sabe o que está falando. Com certeza. Eu gostei, eu gosto dele. Eu gosto de pessoas que sabem o que está falando. Porque é muito fácil nós estarmos aqui e estarmos formando a opinião de vocês. Eu não quero formar a opinião de vocês. Porque ultimamente a gente tem visto nas notícias e até nos jornais católicos as pessoas formando a nossa opinião. E eu acho que a gente não pode ser tão formado na opinião. Nós devemos ser conscientes e obedientes. Obedientes é saber escutar. E conscientes é saber no que é que estamos escutando. Eu posso estar falando aqui um punhado de bobagem, você entendeu, Igor? Mas o que eu estou falando, eu estou baseado em cartas apostólicas e nos jornais do Vaticano, nem jornais diocesanos e nem arquidiocesanos. Estou falando de... Oi. Eu acompanho um pouco esse assunto, porque eu sigo um cara que chama Bernardo Kister, não sei se você conhece. Muito amigo meu. Eu conheço ele lá do Paraná, né? Isso, que chique. Ele está fazendo um livro, um documentário que chama Eles Estão no Meio de Nós. Exatamente. Ele vai desnudar, ele vai entrevistar muitos padres, bispos, e ele vai expor, sim, a sacanagem que tomou conta de parte da igreja, e da CNBB, que nem é um órgão oficial da Igreja Católica, mas que está abarrotada de comunista. Ô Igor, ele é a pessoa que mais combateu a procissão da Pachamama e o Foro de São Paulo. Você entendeu? Ele é uma pessoa de cunho conservador? Muito bem. São do cunho conservador porque nós fazemos, e eu sou também, certo? Eu estou falando a respeito do que é o correto. Desde quando a criação do mundo até a quebra da orientação de Deus a Adão e Eva, tudo era bonito. Até o dia que nós desobedecemos. Então, esse repórter, ele é um cara de extrema, de muita inteligência, você entendeu? E ele é uma pessoa que tem acesso direto. Ele até agora não fez nada, não fez nenhuma publicação a respeito disso, não. Mas até fico vendo se ele vai comentar alguma coisa. Porque essa publicação foi sexta-feira da semana passada, e desde sexta-feira eu estou conversando, estou lendo para me aprender, até mesmo para me poder conversar. Porque, verdadeiramente, as modificações que foram colocadas pelo motum próprio do Papa, ele vai dar uma convicção diferente. E espero que as orientações venham. Pode ser que ele esteja esperando essas mesmas orientações, mas, enfim, todavia, nós temos que estar aberto a isso aí. Mas foi muito bom conversar com você, viu, Igor? Espero que você tenha mais possibilidades de estar no meio de nós para ser inquisidor e nos orientar, nos colocar e não ficar sendo apenas eu para ficar falando. Fica parecendo que eu estou querendo ser mais real do que a realeza. Eu não quero ser isso. Mas eu quero que vocês tenham conhecimento do que está acontecendo na nossa amada e querida igreja. Alguém mais tem mais alguma orientação? Pode falar, Igor. Vira e mexe o Brenner, né? O Brenner, nós somos amigos há décadas, posso dizer, né?
Breno, doutor Abel, toda a família. Então a gente conversa muito sobre essas coisas. Vira e mexe, a gente vem conversar sobre isso. Se eu sair de repente agora, é que eu estou aguardando o Felipe para a gente ir embora, para a gente ir para Lagoa hoje. Então, assim que ele encerrar a reunião lá, eu estou saindo daqui para a gente ir para Lagoa. Então, pode ser que eu saia um pouco mais rápido que o esperado. Não, mas agora também nós já estamos acabando. Se não houver mais alguma pergunta, nenhum questionamento do nosso grupo, eu acho que já são 1h20 que nós estamos conversando. E hoje cortei tudo para não perder tempo. Eu queria perder tempo só com essas nossas palavras. Sejam cansativas, sim, mas que sejam profundas, que levem vocês a refletirem a respeito dessa modificação que está a reboque da nossa vida. Tá joia? Alguém mais tem mais alguma pergunta? Odé. Oi. O Igor estava falando assim, que, como diz, usando a palavra certa, como diz, o demônio está em todos os lugares, né? Claro. Como diz, ele está numa mulher bonita, ele está num homem bonito, ele está numa boate bonita, como diz, ele está nas coisas bonitas também. E aí eu fui lembrar, assim, que hoje está difícil para a gente criar os filhos. Igual eu já tenho neto, estou com um netinho de 2 anos e pouco, então, às vezes, a minha nora coloca desenho para ele, aí hoje eu achei até interessante. Ela falou assim, Rose, eu estou pesquisando os desenhos para me colocar para o Vitor Emanuel, porque tem uns desenhos que sempre, às vezes, tem algumas palavras meio agressiva, e ele está pegando essa palavra. Então, quer dizer, o mal ele vem desde de criança, né? A gente tem que ficar sempre olhando, sempre, como é que fala, que Jesus fala, a gente tem que sempre ficar alerta, né? Pode falar, Brenner. Eu lembrei da palavra, ficar sempre alerta, né? Exatamente. É para isso que a gente tem o evangelho das noivas. Você entendeu? A metade teve... exatamente. Agora, só para concluir, a respeito da primeira leitura que eu pedi, e não falei muito, não. Eu só vi que vocês entenderam a leitura, né? Mas eu vou falar que vocês não entenderam. Me desculpem. Porque o que acontece? Aquela esposa que estava levantando, somos nós. E nós saímos procurando o nosso marido, que é a igreja. E naquele momento nós encontramos com as pessoas que guardavam. E essas pessoas que guardavam a igreja é exatamente o mal. Era o inferno, eram as pessoas que faziam e produziam o mal, era eles. Você entendeu? Por isso que eles colocaram na primeira leitura, na primeira leitura, na festa de Santa Maria Madalena. Para que a gente, ela procurou no túmulo o Cristo morto. E ela não conseguiu enxergar ele, Cristo morto. E aquele que estava guardando a igreja, o noivo, certo? Ele estava sendo enganador da vontade da noiva, procurando a noiva. Era isso que eu queria que vocês entendessem, né? Porque o livro de Cânticos dos Cânticos, existe um livro específico para você ler a respeito dos Cânticos dos Cânticos, é uma poesia inteira. Ele fala do amor do homem com a mulher, e esse amor do homem com a mulher, onde o homem é Cristo e a mulher somos nós, a igreja. Por isso que eu falei e firmei, Cristo é a cabeça da igreja, e nós não podemos ter a cabeça aqui na terra. Nós temos que ter a cabeça em Deus. Né? Meu irmãozinho,
A bênção pode ser dado por você agora? Pode sim. Então vamos. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora de Fátima, Jesus misericordioso, desça sobre todos nós, sobre a nossa igreja, sobre as nossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Eu peço a todos, sempre que tiver uma oportunidade, reze um Pai Nosso, uma Ave Maria e Glória ao Pai pela igreja. Sempre, sempre. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe todos vocês e a todos nós.